Olha, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia já dura mais de uma semana e a tensão no cenário político e econômico mundial só aumenta. O que podemos esperar de consequências a médio e longo prazo dessa guerra para o Brasil, caso a guerra dure semanas ou até mesmo meses? Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, Marco Antônio Rocha. Professor Marco, seja bem-vindo. Primeiramente, há uma perspectiva dessa guerra durar mais tempo? Bem, agradeço primeiramente o convite. A gente realmente, no começo da guerra, todo mundo esperava que fosse um conflito relativamente rápido, até por conta da superioridade militar da Rússia. Só que com o prosseguimento aí dos dias, o que todo mundo está vendo é que será um conflito demorado, até mesmo por conta de não interessar à Rússia uma Ucrânia devastada. Então, parece que vai ser uma guerra muito mais de cerco, uma guerra muito mais prolongada do que parecia ser uma guerra no momento inicial. Quer dizer, uma guerra rápida de tomada de cidade está se tornando, na verdade, uma guerra de cerco, uma guerra que vai tentando, vamos dizer assim, minar a Ucrânia da sua capacidade de resistência. Por isso, ela pode se tornar uma guerra mais prolongada, sim, né? A depender do ritmo e a depender da forma como a Rússia dê prosseguimento dos combates, ela pode se tornar uma guerra mais demorada. A gente também tem que levar em consideração um contingente relativamente grande de tropas mercenárias que estão entrando no espaço ucraniano, o que pode também tornar esse conflito ainda mais prolongado em termos de uma resistência que vai se estruturando, inclusive com apoio internacional. Então, uma guerra que hoje em dia é vista como uma guerra que pode ter prosseguimento por mais de alguns meses, por conta disso tudo. E o grande temor, né? Pode haver uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, na opinião do senhor? Olha, eu acho difícil. Primeiramente, porque os Estados Unidos parece já ter recuado de um processo muito rápido de inserção da Ucrânia na OTAN, ou de uma resposta em bloco da OTAN. Isso quer dizer, seria um movimento que não interessaria a potência nenhuma, nem as potências ocidentais, muito menos a Rússia, que parece ter um certo controle já da situação, né? Então, parece que vai ter um conflito local, né? Quer dizer, as ameaças de talvez de guerra nuclear ou de uma guerra de grandes proporções, ela está diminuindo. Mas o que acontece é isso, quer dizer, parece que vai ser uma guerra mais prolongada, né? Com uma resistência, com a ajuda internacional relativamente alta, né? Com um embarque de tropas mercenárias e com vamos dizer assim, uma estratégia de cerco por parte da Rússia. Então, parece que será um conflito localizado, mas será um conflito que vai durar mais do que se esperava no começo da guerra. Agora, uma vez aí que a guerra se estenda por semanas ou meses, quais serão as consequências econômicas aqui para o Brasil a médio ou longo prazo? Olha, é muito difícil a gente saber de início até onde isso pode chegar. Como eu comentei, no começo todo mundo achava que seria um conflito relativamente rápido e já não está se demonstrando que não será. Então, o prosseguimento dessa guerra, ela pode ter uma série de repercussões no cenário internacional. O mais imediato a gente já está vendo, que é a disparada do preço do petróleo e provavelmente do trigo também, e do gás, que provavelmente vai afetar o Brasil em uma série vamos dizer assim, de elos das cadeias produtivas, né? Vai afetar em termos dos custos, por exemplo, da indústria de alimentos, vai afetar, por exemplo, relativa ao frete industrial, né, o frete de mercadorias, e vai afetar as famílias de forma geral através da inflação de combustível, né? O cenário ainda não está pior, porque a taxa de câmbio está segurando, de certa forma, né? O real vem se valorizando, né? Um pouco como o próprio efeito do conflito, quer dizer, como os fluxos de capital não estão se dirigindo, por exemplo, àquela região do conflito, a Turquia, a Rússia, né? Que geralmente recebem fluxos de capital que concorrem com o Brasil, com o mercado brasileiro. O Brasil está vendo uma reversão do fluxo de capital, né? Que a gente perdeu muito. A gente viu uma entrada de capital muito baixa durante o período de pandemia, está se revertendo, o câmbio está se valorizando e está segurando um pouco essa inflação internacional de commodities, né? Então, o efeito imediato a gente já está vendo que é uma certa inflação de commodities. O problema é que se a guerra se intensifica e ela se torna mais duradoura e mais complicada, vamos dizer assim, um processo,
né, o mercado pode começar a reagir a isso com uma certa aversão ao risco, né, procurar segurança. Quando o mercado procura segurança, geralmente ele abandona as moedas periféricas e se dirige para o dólar. E aí, nessa intensificação do conflito, a gente pode ver a fuga de capital das economias periféricas como um todo, e a reversão desse cenário de valorização do real para um cenário de desvalorização do real. E aí a inflação volta a ser um problema, porque aí se soma, né, todo o impacto da taxa de câmbio, com o impacto do preço das commodities agrícolas, com o impacto do preço dos combustíveis. A inflação brasileira já está projetada para esse ano algo em torno da casa de 6%. Isso pode chegar a uma inflação muito próxima do que a gente viu em 2021. Né? E com isso a gente teria pelo menos 3 anos seguidos de inflação bem alta no Brasil. O outro problema seria dado pela escassez do fornecimento internacional de fertilizantes. Né? Isso complica mais não no curto prazo, né? Porque a safra já está em andamento, mas isso poderia complicar durante o ano, né? De certa forma, como isso restringe a oferta de fertilizante, isso acaba tendo impacto em aumento do preço, que vai ter um impacto no aumento dos custos para as famílias no consumo de alimentos. Então, tudo isso, né, quer dizer, se a gente fosse resumir todo esse efeito, é que a inflação pode se tornar um problema novamente em 2022, como a gente viu em 2021. Né? O que está se desenhando é justamente esse cenário. E seria novamente uma inflação muito concentrada naquilo que foi a inflação em 2021, ou seja, preço de combustível e preço de alimentos. O que é triste porque justamente afeta as famílias de renda mais baixa. Num período já de desemprego, de crise econômica, né, que a gente já vem vivendo há alguns anos. Então, é um cenário realmente que pode se tornar muito, muito complicado para a economia brasileira, especialmente para as famílias de menor renda. Então, só para quem é leigo no assunto, assim, para entender sobre a questão do real. Atualmente o real está valorizado porque a gente olha o dólar, né? O dólar está lá em cima, mas é o dólar que está valorizado, mas o real em relação a outras moedas está valorizado, é isso? Sim, o real vem se valorizando também frente ao dólar. Né? Se valorizou, se eu não me engano, na casa de 20% esse ano. Né? Isso, quer dizer, é uma valorização, né, bem significativa em comparação, sobretudo, com o que a gente viu no comportamento do real em 2020 e 2021. Em 2021, o real se afastou muito da tendência de valorização das demais moedas emergentes. Ele se valorizou, mas num ritmo muito menor. Né? Esse quadro parece ter sido normalizado, sobretudo pelo patamar que a taxa de juros no Brasil está. Né? Então, o que pode acontecer? Num cenário em que o conflito se intensifique e crie incertezas, por exemplo, para as economias europeias e para as economias da região, por exemplo, do fornecimento de petróleo, do fornecimento de gás, tudo isso são economias dependentes do fornecimento desses insumos vindo da Rússia. Isso pode criar um cenário de muita incerteza na economia internacional. Quando se cria esse tipo de cenário, é meio normal os fluxos financeiros migrarem para as moedas mais fortes, euro e dólar. E aí o que a gente vê nesse momento é o processo reverso, quer dizer, euro e dólar se valorizando frente às moedas periféricas. Seria a reversão do quadro que a gente está vivendo nesse momento. A gente só não está tendo um impacto muito grande da inflação, principalmente vindo do que está acontecendo com o preço do combustível, preço internacional do combustível, porque ele é composto do preço internacional mais a taxa de câmbio da conversão de dólar para real. Então, a conversão via taxa de câmbio está ajudando a gente. Se ela deixar de ajudar a gente, os combustíveis vão se tornar novamente os grandes vilões da inflação. Né? E isso tem uma repercussão direta na formação do preço dos alimentos, porque o frete é um custo muito importante do preço dos alimentos. Então, acaba criando um processo meio que em cascata, que vai repercutindo nesse aumento do preço dos combustíveis, para o preço dos alimentos, para o preço dos demais bens industriais, e acaba se criando um processo inflacionário que pode ser uma das repercussões possíveis da guerra agora em 2022. O próprio milho, né, que é uma ração do frango, né, pode causar também um aumento da carne do frango? Perfeito. Né? Quer dizer, todas essas commodities agrícolas, elas são afetadas pela oferta internacional, mas elas também são muito afetadas, né, para o produtor, vamos dizer
dizer assim, pelo preço do frete, né? Então, o primeiro impacto pode ser o encarecimento do frete, que vai gerar o encarecimento desses produtos agrícolas, que são usados, por exemplo, como rações, como base para a indústria alimentícia, e isso acaba chegando uma hora no consumidor. Então, o grande receio é que a gente viva em 2022 novamente um quadro muito parecido com 2021. Quer dizer, uma inflação na casa de 10%, mas quando a gente olha a inflação, por exemplo, para combustível e alimento, a gente tem 40% e 20%. Quer dizer, uma inflação muito maior do que o índice cheio, né, que a gente chama, o índice com todas as mercadorias. Então, isso é, apesar de a gente ter uma inflação que parece relativamente mais baixa, já é uma inflação alta na casa de 10%, ela, na verdade, é muito mais alta se a gente pega alguns itens, como, por exemplo, alimentos e combustíveis. Então, o que está se formando no cenário internacional está apontando muito para essa possibilidade, sobretudo em relação ao tempo de demora para se chegar a uma solução desse conflito. Tá certo. Marco Antônio Rocha, professor do Instituto de Economia da Unicamp, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado a vocês mais uma vez pelo convite, sempre é bom ter essa conversa.